Infraestrutura da Câmara Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, para apresentação do projeto de lei complementar número 680, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera a lei complementar número 388, de 11 de novembro de 2015, para concluir nova fonte de financiamento do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Itupeva, Itupeva Previdência, e, em conjunto com o projeto de lei complementar número 684, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o plano de benefícios do regime próprio de previdência social do município de Itupeva. Esta presidência informa que terão voz na presente audiência pelo prazo de 5 minutos os senhores vereadores, convidados oficiais e cidadãos previamente inscritos. Agradeço a presença de todos, sejam bem-vindos a esta Casa Legislativa. Esta presidência informa que a audiência pública será transmitida ao vivo pela internet no canal do Poder Legislativo no YouTube, com a gravação posteriormente disponibilizada no sítio eletrônico da Câmara Municipal, www.itupeva.sp.leg.br. Em homenagem à organização, eficiência e ao regimento, informo que as inscrições para o uso da palavra pelos cidadãos presentes serão recebidos pelos servidores da Câmara em formulário próprio, até o final da explanação do representante da Prefeitura Municipal. Os inscritos farão as perguntas pertinentes de uma vez só, para que sejam respondidas em seguida. Os senhores vereadores, farão o uso da palavra ao final, pela ordem alfabética, independentemente da inscrição. Solicito aos nobres edis para que tomem assento em seus lugares. Estão presentes os senhores vereadores Márcio Galo, Oswando e Juba. Para que faça parte do nosso plenário, que já está aqui, a senhora Juliane Bonamingo, diretora-presidente de Itupeva Prev, e o doutor Diogo, consultor jurídico do Itupeva Prev, da Prefeitura Municipal de Itupeva. Registrando a presença, Pedro Paulo, professor CEMEB Jardim Vitória, Cômodo Raimundo. Francisco Antônio administrativo, Itupeva Previdência. Márcio Mazzucato, secretário de Governo da Prefeitura. Leonardo Fernandes, analista previdenciário, Itupeva Pred. Anali Lemes, diretora de comunicação do sindicato. Andressa Juliana Boldrin, controladora interna. Desculpa aí, gente. A letra tá boa aqui, viu? Previdência Itupeva. Vânia Regina, diretora financeira, Itupeva Previdência. Kátia, diretora administrativa, Itupeva Previdência. Diogo, já falei. José Leandro, técnico Previdência, Itupeva Previdência. Carlos Magno, presidente do sindicato. É o Tico? Aí, Tico, velho. Janaína Januário, nutricionista, Prefeitura Municipal. Essa eu não conheço. E a Juliana, que está aqui, a nossa presidente do Itupeva Prev. Muito obrigado pela presença. Registra a presença do vereador Ezequiel e do vereador Primo da Hortência. Solicitamos ao representante da Prefeitura Municipal de Itupeva, especialmente convidado por esta audiência pública, que dê início à explanação sobre os projetos de lei em questão. Tem a palavra Juliana Bonamigo. Bom dia. Bom dia aos nobres vereadores, aos colegas de trabalho.
Nós viemos hoje apresentar 2 projetos de lei, 680, que faz essa nova fonte de financiamento para o Itupeva Previdência, e depois o 684, que traz sobre o novo plano de benefícios. Eu vou começar falando para vocês sobre o 680. Ele é um projeto mais menor para a gente discutir primeiro, e depois a gente passa para a reforma de benefícios, que ele é um pouco mais amplo. Ambos os projetos eles foram feitos baseados em estudos técnicos da Previdência, em conjunto com a nossa consultoria jurídica e a nossa consultoria atuarial. Nós identificamos essas 2 situações que é para planejar a Previdência a longo prazo. Como sempre eu gosto de lembrar para vocês, a Previdência ela é um trabalho do hoje para o futuro. Então, todas as nossas atitudes na Previdência são visando a responsabilidade, né, previdenciária e ao longo prazo do pagamento dos benefícios. Então, a gente começa aqui que o objetivo do projeto 680 é planejar a sustentabilidade do plano financeiro. Para explicar essa situação do plano financeiro, eu vou explicar para vocês como que é a forma de financiamento da Previdência, porque a gente ouve sempre falar, né, a Previdência Municipal ela faz os pagamentos das aposentadorias e das pensões, mas como que é feita a organização dessa forma de pagamentos? Hoje a gente tem, tá no PDF, aí a tela fica meio travada aqui. Então, como que funciona o financiamento do Itupeva Previdência? Então, para que a gente consiga fazer os pagamentos de aposentadoria e pensão dos servidores, a gente recebe as contribuições das folhas de pagamento da Prefeitura, da Câmara e também do Itupeva Previdência. É descontado da folha de pagamento do servidor, lá do olerite do contra-cheque dele, 14% da remuneração que ele recebe. E o ente patronal, que é tanto a Prefeitura, quanto a Câmara, quanto o próprio Itupeva Previdência, se recolhe uma alíquota de 14% ou 15%. Ambas essas contribuições são encaminhadas lá para o Itupeva Previdência, a gente capitaliza esse dinheiro e depois faz os pagamentos de aposentadoria e pensão. E o que é uma fonte de financiamento, né? A fonte de financiamento é de onde vem o dinheiro. Então, quando a gente fala, às vezes, em financiamento, a gente pode imaginar do nosso dia a dia, né? Vou fazer um financiamento de algo, vou fazer um empréstimo bancário, vou pedir dinheiro emprestado para alguém. Não, o financiamento é o nome técnico desses recursos que a Itupeva Previdência recebe para fazer o custeio dos pagamentos de aposentadoria e pensão. E aonde que do que a gente recebe, né? Como que é feita? Tem como diminuir um pouquinho essa tela para aparecer toda a informação? Acho que agora ficou melhor para visualizar, fica mais amplo a imagem. Então, como que a gente faz essa junção de dinheiros para fazer o pagamento dos benefícios? A gente recebe as contribuições dos servidores, as contribuições patronais, a gente tem as compensações previdenciárias, que é o dinheiro que a gente recebe do INSS. Quando o servidor ele tem tempo de recontribuição lá no INSS e se aposenta pela Itupeva Previdência, a gente faz esse encontro de contas e recebe um valor também. Então, a gente junta tudo isso nos planos que a gente tem na Previdência, e se por acaso faltar desse dinheiro para fazer o custeio, quem faz os aportes é o município. Então, a gente tem aqui como uma quarta fonte de financiamento os aportes do município. Então, a obrigação de pagar, ela já existe. Então, na lei que a gente tem hoje, já existe essa obrigatoriedade do município fazer esses aportes caso o dinheiro que a gente tem em conta não seja suficiente. Então, suponhamos que esgote o dinheiro que a Itupeva Previdência tem em contas. Quem é o responsável por fazer esses pagamentos? O próprio ente. Então, essa obrigação já está na 388, não é uma novidade. Como que a gente faz para organizar esse financiamento? Existem 2 formas, né? Um plano que a gente chama de plano financeiro, em repartição simples, que ele é equivalente ao que o INSS trabalha, e outro que é o capitalizado, que é a forma onde a gente investe os recursos da Previdência, ele rentabiliza e faz com que a gente tenha mais dinheiros para fazer o pagamento dos benefícios. Aqui em Itupeva, a gente fez essa segregação, que é o que a gente chama de plano de financiamento com segregação de massas. Vocês já devem ter ouvido eu falar isso nas audiências públicas de prestação de contas. E nós fazemos um corte de data de ingresso no servidor público para isso, que é 30/4/2009.
Então, essa data ela é extremamente importante para que a gente faça essas divisões financeiras dentro do Itupeva Previdência. Para tentar ilustrar como que são essas duas formas, né, esses dois modelos de financiamento, eu trouxe essa imagem para vocês para entender que quando a gente tem o todo do Itupeva Previdência de servidores e a gente divide, a gente tem esse pessoal que é o capitalizado, que é o dinheiro que entra, as contribuições que entram, e elas ficam ali rentabilizando, elas vão se acumulando, sempre entra mais servidores, esses servidores eles vão criando mais, o fluxo financeiro maior e maior e maior, e ele vai sendo autossuficiente ao longo, pelo menos ele é para ser, né? Ele é para ser autossuficiente ao longo dos anos. E o outro modelo, que é o de repartição simples, que é os servidores mais antigos, e que é um plano fechado. Ele é um plano onde não tem mais admissão de novos servidores. E qual é a tendência desse plano que não tem admissão de novos servidores? É todos esses servidores se aposentarem e toda a responsabilidade de pagamento desse pessoal ficar por conta da prefeitura. Então, a partir do momento que todas as pessoas se aposentarem no plano de repartição, a responsabilidade vai passar a ser extremamente dos cofres públicos. E normalmente quando as pessoas falam, né, nossa, mas a Previdência vai quebrar. Não, não é isso. A Previdência ela já é estruturada dessa forma para que facilite os aportes do município. Lembrando que lá na 388 já tem essa previsão. Aí depois eu queria falar para vocês de como que é o nosso quadro de segurados hoje, o quanto que a gente tem de servidor em cada um desses planos. Então, hoje a gente tem 2.226 vidas assistidas, que são servidores ativos e inativos. Os inativos são os aposentados e pensionistas. Então, a gente verifica que de servidores ativos no plano financeiro, no fundo financeiro, hoje nós temos 508. Esse plano começou com aproximadamente 680 servidores. E ele vai, cada ano, cada mês, diminuindo a quantidade, porque essas pessoas vão se aposentando. A partir do momento que elas se aposentam, elas deixam de contribuir, a contribuição previdenciária dela não existe mais, então esse dinheiro deixa de entrar para esse plano, e ao passo que a gente passa a pagar a aposentadoria dela, ou seja, o quanto a gente recebe de sustentabilidade do fundo é menor do quanto a gente paga de benefício para essa pessoa. No plano previdenciário, ao inverso disso, ela é onde, quando a prefeitura faz as suas admissões, ela vai incluindo pessoas novas lá. Então, todo servidor novo que tanto a Câmara contrata, ou que a Previdência contrata, ou a Prefeitura, ele vem para esse plano previdenciário. E cada mês ela sobe. Cada mês tem mais contribuições, cada mês tem mais pessoas, e aí a sustentabilidade vai aparecendo nesse plano previdenciário. E como que é a vida desse plano? Então, aqui é mais uma ilustração para a gente tentar deixar bem claro que o plano previdenciário ele cresce, ele fica cada vez mais robusto, mais pessoas, mais dinheiros, mais rentabilidade, e o plano financeiro ele tem os portões fechados, ninguém vai entrar nesse plano mais. Ele tem uma definição em lei da quantidade da data do servidor de ingresso, e depois disso só tende a diminuir. E como só diminui a quantidade de pessoas, só aumenta as despesas, né? Então, o que a gente observa mês a mês é que cada vez a despesa ela fica maior. A gente consegue observar, por exemplo, que essa é uma tela que demonstra como foi o nosso fluxo financeiro de junho, agora de 2026. A gente recebeu, de total de contribuição previdenciária, Prefeitura, Câmara e Itupeva Previdência, em torno de R$ 3.800.000. Para o plano financeiro, a gente recebeu R$ 1.250.000 e para o previdenciário, R$ 2.618.000. Então, a gente faz essa divisão sempre é dividido nos dois planos. E a gente faz pagamento de aposentadorias. Então, quando a gente fez pagamento de aposentadorias e pensões do plano financeiro, do dinheiro que a gente recebeu, desse 1.245.000 deste plano, nós já gastamos 514.000. Então, a gente consegue identificar que, para este mês, a gente fez uma reserva de R$ 730.000. É bastante hoje, né? Só que, mais uma vez, quando a gente fala de previdência, a gente fala de longo prazo, a gente fala de futuro, a gente fala de planejamento. Então, o que a gente percebe? Que, conforme vai subindo esse 514, vai diminuindo esses 1.245.
Isso por quê? Porque tem sempre um equilíbrio de cada vez o mês vai ter uma quantidade menor de valor que a gente vai guardar. Então, vamos imaginar, se em junho foi 730 mil reais, em julho vai ser 725, em agosto 720, e assim vai tendendo a zero esse valor. E vai chegar um momento que esse valor vai ser igual ao de recebimento de contribuição e a gente não vai ter nenhum valor a ser guardado no mês. Então, a gente vai chegar ao que a gente chama de momento de encontro de contas, onde o valor da contribuição recebida é igual ao valor da despesa feita naquele plano. E aí, quando que é esse momento? A projeção atuarial mostra que esse encontro de contas vai ser em dezembro de 2028, ou seja, daqui 2 anos. Então, daqui 2 anos, o fluxo de aposentadorias que a gente está concedendo, de pensões que a gente tem feito, a gente vai ter lá em dezembro de 2028 de projeção, então pode ser um mês a mais, um mês a menos, a gente não tem como cravar, porque depende, né, da pessoa ir se aposentar. A gente sabe que, nesse momento, a quantidade de contribuição que a Prefeitura encaminha, junta dos 3 entes, né? Prefeitura, Itupeva e Câmara, encaminha para a gente, vai ser igual às nossas despesas. E, nesse momento, a gente vai parar de ter recurso para guardar. E é quando a gente vai começar a usar aquele recurso que a gente passou anos guardando. Quanto que a gente tem de recurso segregado, né? Hoje, o nosso patrimônio é de 371 milhões. No plano financeiro, a gente tem 127 milhões. Quando chegar lá, em dezembro de 2028, e essas contas elas ficaram zeradas, porque o dinheiro que a gente recebe para custear é igual ao que a gente paga de despesa, a gente vai começar a tirar dinheiro desse plano. A gente vai começar a tirar o dinheiro desse plano, enquanto o outro está seguindo a vida dele separada, tá? E aí, o que a gente tem? A gente tem a projeção de como funciona o atuarial. Qual é a projeção que o atuarial faz? Tendo em vista que a gente vai ter menos recebimento de contribuição, maior pagamento de pensões e aposentadorias, a gente vai começar a usar o dinheiro que está lá guardado desses 120 milhões. Ele vai tender a zero. Né? Esses 120 milhões ele vai ser consumido com essas despesas e ele vai tender a zero. O que está na lei hoje? O que está na lei hoje é que, quando chegar a zero, a Prefeitura assume 100% do plano. O valor que tiver que pagar lá de folha de pagamento, a gente vai mandar lá a guia para a Prefeitura vai pagar. Então, isso já está na lei hoje. Então, e quando é essa data? O nosso atuarial mostra que é 2036. Então, a gente está em 2026 agora. Então, em 10 anos, a gente consome esses 120 milhões, 127 milhões que a gente tem em conta, e a Prefeitura vai ser obrigada a assumir as contas deste plano financeiro. É o que está aprovado lá na 388. O que esse projeto de lei, o 680, ele cria? Ele cria uma metodologia de antecipar esses aportes da Prefeitura. Porque o atuarial ele vem para a gente, ele fala, ó, lá em 2036, quando zerar o plano, a obrigatoriedade da Prefeitura de fazer aportes vai ser na casa de 1 milhão por mês, ou seja, vai ter que fazer aportes de 12 milhões no ano para suprir. Isso dependendo de todo o comportamento desses segurados, né? Essas são as projeções de hoje. Então, lá em 2036, quando zerar os valores que a gente tem de reserva e começar a necessidade dos aportes, a Prefeitura, além dos milhões que ela já paga de contribuição, ela vai ter que fazer o aporte de mais 1 milhão de reais para suprir essa necessidade. Ao todo, em torno de 12 a 13 milhões no ano. O que esse projeto cria? Ele cria uma antecipação da obrigatoriedade de amortização dessa suficiência financeira mensalmente, de uma forma a conseguir absorver a despesa já quando ela começar a acontecer e prolongar essa sustentabilidade desse plano financeiro. Ou seja, no primeiro mês, lá em 2028, quando tiver zerado esse valor, qual é a intenção? A intenção é que se apure o valor dessa diferença. Então, suponhamos lá que fechou a folha no final, em janeiro de 2029. Em janeiro de 2029, a hora que a gente fez o encontro de contas, o quanto entrou de contribuição, o quanto a gente pagou, faltou 100 mil reais. 100 mil reais é muita coisa, né? 100 mil reais, hipoteticamente. Antes de a gente pegar e tirar do plano financeiro 100 mil reais, que era a necessidade para custear, a gente vai tirar 50 e a Prefeitura vai pagar os outros 50. Então, 50% da obrigação
a prefeitura já assume já. Quando a gente fez as contas e encaminhou junto com o projeto de lei, a gente percebeu que no primeiro ano os valores eram bem ínfimos, assim, se tratando de cofres, né, da municipalidade. Para dezembro, eu me lembro que era na casa de tipo R$ 200 o primeiro mês, ia subindo para R$ 1.000 o segundo mês, e no primeiro ano não chegava a R$ 50 mil de aporte do município. Acho que não trouxe o impresso aqui dessa parte do fluxo, mas tem no projeto que vocês receberam para analisar todo esse fluxo do que seria no mês a mês, porque essa é a ideia. O quanto faltou de cobertura naquele mês, antes de tirar 100% do dinheiro que a gente tem investido lá, a gente tira 50% e a prefeitura já cumpre com os outros 50%. Isso para evitar que quando chegar lá, né, em 10 anos, tem esses aportes tão grandes que aí sim pode ser mais prejudicial. Então, é isso que esse projeto cria hoje, essa nova metodologia de criação. Aí aqui é o gráfico, né, para a gente tentar entender de como é feita essa metodologia. 50% do valor do aporte necessário é custeado pelo Itupeva Previdência e os outros 50% pelo município, isso no primeiro ano, e aí ano a ano isso vai subindo para que seja incorporado na lei orçamentária da prefeitura, para ficar bem planejado mesmo como que é a forma de pagamento e custeio disso. O que esse projeto não faz, né? Então, ele não aumenta a contribuição da prefeitura, não há uma necessidade de alteração de alíquota patronal para a prefeitura, não altera nada em relação às aposentadorias, porque os direitos de aposentadorias ficam em outro capítulo da legislação. Essa é uma parte só mesmo de como que a gente faz para fazer o financiamento dessas aposentadorias. Não reduz nenhum benefício do servidor, não utiliza fundo previdenciário, porque pela legislação a gente é proibido, né, de usar os recursos de um plano para cobrir o outro. Então, quando esse plano financeiro ele zerar, a gente não pode ir lá pedir emprestado para o plano previdenciário. A lei não autoriza que a gente faça isso. A gente tem que mandar conta para a prefeitura. Então, não cria uma despesa imediata, ela é uma despesa totalmente programada e planejada, a gente já sabe que ela vai acontecer. Então, é prudente, já que a gente sabe que ela vai acontecer, tentar achar um jeito de pagar ela de uma forma mais eficiente. E não muda nenhum direito para nenhum servidor. Tá? Em resumo, então, como é que funciona hoje e como ficaria caso o projeto viesse a ser aprovado. Então, hoje, entra todos os recursos na conta do Itupeva Previdência, a gente faz os pagamentos e sobra um dinheiro lá para a gente fazer esse colchão, essa poupança para fazer o pagamento futuro das aposentadorias. Mas vai chegar um momento que esse colchão ele vai acabar e a prefeitura vai ter que arcar com 100% da folha. Então, é uma mudança bem abrupta, né? É uma transição bem forte, porque os valores vão ser bem altos quando essa folha de pagamento já estiver consolidada. Para acabar os 120 milhões, vocês imaginem quanto que não vai ser essa folha de pagamento depois. Lembrando que as aposentadorias e pensões, elas são de longa data. A expectativa de vida hoje ela é bem alta e a gente passa lá na Previdência a expectativa de pagamento pelo menos uns 15 anos para cada servidor após a aposentadoria dele. Então, é bastante longeva essa questão de pagamento de benefícios. E como ficaria caso fosse aprovado? Então, vai entrando recursos e a partir do momento que a gente verifica que zerou contribuição com custos, a gente já começa a gradualmente receber novos aportes para que isso seja incorporado nas despesas da administração. E por que fazer isso agora? Porque planejamento, né? A gente já sabe o que vai acontecer daqui 2 anos, a gente já sabe o que vai acontecer daqui 10 anos, e a gente tem que planejar a previdência pensando no futuro e ter sustentabilidade. Não adianta daqui 10 anos a gente vir fazer uma audiência pública e falar, mas poderia ter feito isso no passado. Por isso que eu digo para vocês, é um projeto extremamente técnico, com várias cabeças, é o nosso atuarial, é o nosso jurídico, é a nossa equipe de trabalho, pensando de como é hoje para como a gente gostaria que fosse no amanhã, né? A previdência regime de previdência próprio, ela é própria, então a gente tenta fazer o melhor possível para chegar no futuro com sustentabilidade. Então, sobre os 680, que é a fonte de financiamento, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Agora a gente começa com o 684, eu não sei se quer
abrir para pergunta cada projeto ou ao final tudo? Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Diogo. O Dr. Diogo é o nosso consultor jurídico, ele tem mais propriedade técnica para falar das regras de benefício do plano, para ficar mais fácil o entendimento. Eu só queria passar a mensagem para vocês desse projeto de lei da mesma forma. Esse projeto surgiu lá na Previdência, também de uma conversa com o nosso atuário. O nosso atuário fez a apresentação do nosso estudo atuarial de 2026. Essa apresentação está disponível lá no canal do YouTube do Itupeva Previdência, vocês podem acessar. Eu encaminhei para a Câmara o nosso estudo atuarial e fiz a indicação do link do YouTube para vocês assistirem, caso houvesse o interesse, onde ele comenta todo o nosso plano de custeio, fala da nossa sustentabilidade, ele fala como que é o atual momento do Itupeva Previdência. E esse projeto é muito com uma iniciativa do nosso próprio atuário. Ele chegou para a gente e falou, do jeito que a gente estava desenhado, a gente poderia, ao invés de apresentar, de continuar batendo na tecla de um projeto de 100% de adesão à regra 103, da emenda 103, a gente poderia, neste momento, diante da saúde financeira e atuarial do nosso Instituto, flexibilizar as regras e manter para todos os servidores antigos o atual plano que eles já conhecem e fazer essa novo plano para os novos. Isso pensando no quê? Naquela explicação que eu dei para vocês de como é o plano previdenciário capitalizado lá, onde sempre entra mais servidores, vai continuar da mesma forma. Cada vez que tiver uma admissão, vai entrar mais. Qual é a questão? A gente vai diminuir o fluxo de pagamento. Porque os servidores atuais, eles têm um custo para o Itupeva Previdência, então o dinheiro sairia desse previdenciário, só que esses novos entrandos, eles teriam um custo no modelo velho, no modelo que a gente tem hoje, e tem um custo diferente nesse modelo novo. Então, o que a gente faz? A gente protege o nosso plano, que é de previdência, para que na hora que a gente tiver que pagar o benefício, a vazão daquela caixinha de água lá que eu mostrei para vocês seja menor. Então, os dois planos, eles se complementam, né? Um no plano financeiro e o outro no plano previdenciário. E isso faz com que a gente tenha uma sustentabilidade a maior prazo. Aí eu vou passar agora para o Dr. Diogo para ele falar para vocês sobre o projeto. Obrigada. Bom dia a todos, senhores vereadores, servidores, a equipe do Itupeva Previdência. Bom, meu nome é Diogo, eu faço parte da equipe da ABC Prev, que é a consultoria aqui do Itupeva Previdência, a consultoria jurídica, e a gente participou na criação, né, desse projeto de lei. Então, antes da gente entrar propriamente no projeto de lei, eu queria fazer alguns esclarecimentos quanto ao aspecto nacional e estadual, né, para que a gente possa entender qual é o cenário atual do Brasil, do Estado, e também para a gente visualizar o que vai acontecer com o município, tá? Vamos lá. Por que a reforma? Né? A reforma constitucional 103 de 2019, ela foi desenhada de uma forma que a gente unificasse as regras de previdência. Hoje, né, antes da emenda 103, o INSS tinha uma regra e o serviço público tinha uma outra regra totalmente diferente. Então, quando foi criada a emenda 103, ela teve o objetivo de fazer uma reforma ampla e geral do sistema previdenciário, unificando as regras, de forma que tanto o regime geral de previdência, que é o INSS, como os RPPS, o serviço público, teriam aí regras parecidas. E a ideia, e sempre foi assim, de que as regras previdenciárias fossem regras constitucionais, né? Então, desde 1988, nós tínhamos essa característica de que o sistema previdenciário era nacional, né? Regido por regras constitucionais. A emenda 103, ela quebrou esse paradigma, né? Nós conhecemos, eu acho que todo mundo visualizou isso daqui, por força política, por falta de força política, não foi feita uma reforma ampla e geral do sistema previdenciário. O Congresso fez uma reforma para o INSS, para o regime geral de previdência e para os seus servidores federais, deixando os estados e municípios fora do sistema, fora dessa reforma da previdência. Então,
coube a cada município e a cada estado fazer a sua reforma da Previdência, tá? Através da sua lei municipal. Então, a partir da emenda 103 de 2019, a competência de criar essas regras passou a ser do município e do estado, tá? Só que existem algumas diretrizes que nós temos que seguir, né? E qual é o objetivo da emenda 103? É trazer mais sustentabilidade para o regime, porque, como vocês vão ver, o regime previdenciário, ele nasceu, deixa eu ver se eu consigo aqui, ele nasceu em 88, principalmente para o serviço público, sem a obrigatoriedade de contribuição previdenciária, né? Então, em 1988, o artigo 40 da Constituição Federal, ele falava apenas: o servidor será aposentado, e as regras. Então, não se falava sobre a obrigatoriedade da contribuição previdenciária. É lógico que muitos dos municípios implantaram por regras próprias a necessidade da contribuição previdenciária, mas outros não, né? E como que se aposentava um servidor? Ele simplesmente continuava na folha de pagamento da prefeitura e pelo custo da prefeitura. Não existia um fundo de previdência como tem hoje, que a gente capitaliza os valores e paga ao final. As contribuições previdenciárias, como nós conhecemos hoje, ela só foi instituída com a emenda constitucional número 20 de 98. Então, só a partir de 98 é que ficou obrigatória a contribuição previdenciária, tá? É lógico, o INSS já tinha contribuição, né? Mas ainda eram por regras, por lei complementar, por lei federal, mas ainda não estava regulamentado pela Constituição. Então, até 98, muitos dos regimes ficaram sem a contribuição previdenciária. Outro aspecto que contribuiu pelo colapso do sistema previdenciário é a questão da remuneração dos cargos efetivos. Então, até 2003, nós tínhamos a figura dos cálculos dos proventos pela última remuneração e paridade, né? Então, imagina que o servidor ele entrava no serviço público ganhando o piso do serviço público e ele saía, né, ele se aposentava pela última remuneração do cargo efetivo dele, ou seja, com todas as progressões, com todos os adicionais incorporados, né? Não existia uma forma, um equilíbrio entre o que a gente recebia, o que o Instituto recebia e o que ele vai pagar, tá? A gente só passou a ter a figura do equilíbrio financeiro e atuarial a partir de 2003. Em 2003, veio a grande reforma do Sistema Previdenciário Nacional. Nós estamos falando de 2003, em que deixou de se falar em última remuneração e paridade, e a gente passou a calcular proventos de aposentadoria pela média de contribuição previdenciária. Né? Por que média? Porque agora o objetivo do RPPS, do Fundo Previdenciário, é a busca pelo equilíbrio financeiro e atuarial, né? Então, pela Emenda Constitucional 41 de 2003, nós tivemos uma grande reforma do sistema previdenciário, dos benefícios previdenciários. A Emenda 47 trouxe outras regras de transição, tá? Imagina que até 2003 todo mundo aposentava pela última remuneração e paridade. Era necessário fazer essa transição para aqueles servidores que entraram no serviço público anterior, né? Então foi criado aí duas regras de transição, do artigo 6º da Emenda 41 e o artigo 3º da 47, que garantiam para esses servidores mais antigos última remuneração e paridade, tá? A Emenda Constitucional número 70, ela veio para falar sobre uma reforma ou uma regra de transição para as aposentadorias por invalidez, né? Porque lá em 2003 esqueceram de fazer uma regra de transição para as aposentadorias por invalidez. E a Emenda 70 de 2012 veio corrigir essa situação e trazer aí uma regra de transição para as aposentadorias por invalidez. A Emenda Constitucional 88, de 2015, é a PEC da Bengala, onde que a gente alterou
a aposentadoria compulsória de 70 anos para 75. Ok? Estou fazendo um aspecto geral só para que a gente possa resgatar o que aconteceu no sistema previdenciário desde a Constituição Federal de 88 até os dias atuais. Tá? E agora, em 2019, nós tivemos a segunda grande reforma da Previdência Nacional, né? Onde foi feita a reforma do plano de benefício do INSS, do Regime Geral de Previdência, e dos servidores federais. Servidores estaduais e municipais, cabe cada ente fazer o seu. Tá? E é o que discutimos hoje aqui no município. Como estamos hoje no cenário nacional? Né? O Brasil tem hoje 5.568 municípios. Desses 5.568, 2.106 possuem RPPS. 3.462 estão no regime geral de previdência. Ou seja, esses 3.462, seus servidores já estão na reforma da Previdência, já estão com a nova regra de aposentadoria. Tá? Então, o RPPS que precisa fazer a sua reforma, 2.106. Desses 2.106, cerca de 49%, ou seja, 1.000 e poucos RPPS, já fizeram a sua reforma da Previdência. Tá? Então, o Itupeva se insere dentro dos 1.000 RPPS do Brasil que ainda não fez a sua reforma da Previdência. No estado de São Paulo, nós temos 645 municípios, sendo que desses 645, 218 possuem RPPS. Olha um dado interessante. Desses 218 RPPS, 199 possuem déficit previdenciário. E tem aí uma situação crítica quanto ao seu regime de previdência. Ou seja, isso mostra o quanto é necessário fazer a reforma do sistema previdenciário. Lógico, cada município com a sua peculiaridade, mas de aspecto geral mostra a necessidade. Então, no estado de São Paulo, a expectativa é que nós temos aí 45 bilhões de reais em déficit previdenciário, né, de todos os RPPS. Então, está todo mundo inserido nesse mesmo contexto do que vocês, todo mundo precisando fazer a reforma. Por quê? Porque, como a Juliane falou, o sistema previdenciário, além de administrar os pagamentos atuais, ele tem que enxergar o pagamento futuro. Né? Como que eu vou garantir a aposentadoria para os servidores que vêm, que ainda vão se aposentar, que ainda vão entrar no serviço público? E essa é a nossa preocupação, de manter o regime previdenciário seguro e estável e com equilíbrio para pagar essas aposentadorias para todos os servidores. Tanto os atuais, como aqueles que virão para o município. Tá? Bom, em aspecto geral, nós temos aí cerca de 62 milhões de pessoas, de contribuintes para o regime geral de previdência. Tá? Cerca de 600 mil são servidores federais que estão no regime próprio de previdência federal. E entre municípios e estados, de servidores vinculados ao regime próprio de previdência, a gente tem cerca de 10 milhões de pessoas. Tá? Sendo que desses 10 milhões de pessoas, a grande maioria já está nas regras novas. Aqui eu faço um apanhado geral sobre o retrato do país que eu acabei de falar para vocês. Tá? Bom, o que esse projeto alcança, esse projeto de reforma de benefício? Eu acho que essa é a parte que vocês mais se interessam. Né? Bom, pela saúde financeira do Itupeva Previdência, foi feita uma opção de fazer uma reforma da Previdência ou reforma do plano beneficiário para aqueles servidores que ainda não estão no serviço público. Ou seja, para aqueles servidores que vão entrar, que vão ingressar no município a partir da vigência desta nova lei. Então, para aqueles servidores que já estão no serviço público, independente
do tempo que foi admitido, continua sendo válida as regras atuais de aposentadoria. Tá? Então, para esses servidores, não vai haver mudança de regra de aposentadoria, apenas para os novos servidores que ainda virão. E o que vai mudar? Tá? Hoje, nós temos um sistema de aposentadoria que não tem uma aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos à saúde, né? Nós podemos conceder a aposentadoria especial por exposição, mas através de uma decisão do STF, que é a súmula 33. Tá? Nós não temos hoje uma legislação específica para o RPPS sobre a aposentadoria especial para o servidor com deficiência. Tá? Então, é necessário que a gente atualize a nossa legislação, crie regras próprias para essas situações. Né? Então, a nova legislação ele vem trazendo exatamente isso. Benefícios novos, né? Aposentadoria especial da pessoa com deficiência, e também alterando as regras que a gente já conhece de aposentadoria por tempo de contribuição e idade. Tá? Então, o que muda e o que não muda? Né? Os servidores já admitidos, a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade, bem como a aposentadoria especial de professor, não haverá mudança. Continua sendo válida as mesmas regras que são aplicadas hoje. Tá? Para os servidores que já são admitidos, as aposentadorias especiais para agentes nocivos à saúde, já admitidos, nocivos à saúde, bem como os servidores com deficiência, passarão a fazer jus à aposentadoria especial. Ou seja, por mais que esse benefício, que esse projeto de lei não altere as regras de aposentadorias para os servidores atuais, mas ele cria duas novas espécies de aposentadoria para os atuais. Então, aquele servidor atual que tenha deficiência, ele vai poder ter acesso a essa regra de aposentadoria especial com deficiência, tá? Mas as regras de aposentadoria por tempo de contribuição e idade não altera. Agora, para os servidores que vão ser admitidos, aí vai alterar tudo, né? Regras novas de aposentadoria voluntária, novas regras de aposentadoria por incapacidade, novas regras de pensão por morte, ok? O que não muda para os servidores? Então, a regra de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição continua válida. Quais são as regras que são aplicadas hoje? 60 anos para homem, 55 para mulher, 35 anos de contribuição para homem e 30 para mulher, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Esses são os requisitos que já são aplicados hoje e vão continuar sendo aplicados para os servidores. Tá? Mesmo sistema de cálculo, não haverá mudança no sistema de cálculo desses servidores. Ou seja, vocês vão continuar, os servidores atuais vão continuar exatamente na mesma regra, sem alteração. A aposentadoria voluntária por idade, que hoje também é vigente, vai continuar com os mesmos requisitos, sem alteração. 65 anos de idade para homem, 60 para mulher, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo. Sem alteração de proventos de aposentadoria. A aposentadoria do professor, mesma coisa, não haverá alteração, né? 55 anos de idade para homem, 50 para mulher, 30 anos de contribuição para homem, 25 para mulher, e mesma sistemática de cálculo que é adotada hoje. O que essa lei vai alterar para os novos? A exposição a agentes nocivos à saúde, a aposentadoria para exposição a agentes nocivos à saúde, a aposentadoria para a pessoa com deficiência, né, a incapacidade permanente e a pensão por morte. Ok? Regras novas, uma a uma. Primeira grande alteração, e eu acho que é aqui que mora
o que todo mundo quer saber das regras novas é o que muda para a regra nova ou regra antiga. Hoje, o sistema de cálculo, como que a gente faz o cálculo da média de contribuição previdenciária? Nós pegamos todas as contribuições previdenciárias do servidor de 94 até agora. Por que 94? Porque é plano real, né? Dessas contribuições, nós descartamos 20%, as menores, e aproveitamos apenas 80% das maiores contribuições. E fazemos uma média dessas contribuições maiores, certo? E as nossas aposentadorias passam a ser 100% dessa média de contribuição. A alteração já começa no cálculo da média, tá? Por quê? Porque o cálculo da média, ela deixou de descartar aqueles 20% das menores contribuições. Agora a gente vai passar a fazer uma média de 100% das contribuições, desde o início da vida funcional do servidor, tá? Então já muda agora pelo cálculo da média. O outro aspecto que muda no cálculo de proventos é quando o servidor atual cumpre os requisitos de aposentadoria e pensão, ele tem direito aos proventos de aposentadoria 100% da média. Tá? A nova sistemática de cálculo muda essa porcentagem e passa a ser proporcional ao tempo de contribuição. Então, quanto mais o servidor tem contribuição, maior vai ser os proventos de aposentadoria. Então, a nova sistemática de cálculo prevê que o servidor vai ter 60% da média para 20 anos de contribuição, e o que passar de 20 anos de contribuição acresce 2% na média. Tá? Vou explicar certinho pela frente. Sistema de reajuste não vai ter alteração, continua tendo reajuste pelo regime geral de previdência, o reajuste anual. Tá? E aqui a regra de aposentadoria voluntária. Hoje, nós temos duas regras de aposentadoria voluntária, uma por tempo de contribuição e uma por idade. No novo sistema previdenciário, nós passamos a ter apenas uma regra de aposentadoria, que a gente chama agora de aposentadoria voluntária. Tá? Então, requisitos, a idade 65 para homem e 62 para mulher. Tempo de contribuição, 25 anos de contribuição para homem e mulher, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Vamos fazer um comentário sobre essa regra, né? O que mudou aqui? Primeiro, se a gente for comparar a idade da regra atual para a regra nova, houve um acréscimo de 5 anos da idade para homem e 7 anos para mulher. Tá? Contribuição previdenciária. Nós tínhamos hoje, a regra prática de hoje é 35 anos de contribuição para homem e 30 para mulher. Esse requisito ele baixou de 35 para 25 anos de contribuição. Tá? Então, o servidor vai precisar ter mais idade, menos contribuição. Só que a gente tem que lembrar que os proventos de aposentadoria são proporcionais ao tempo de contribuição. Ok? Como eu falei para vocês, a regra ela exige 25 anos de tempo de contribuição para servidores. Esse é o mínimo, tá? E o sistema de cálculo é 60% para 20 anos de contribuição, mais 2% para cada ano de contribuição que passar dos 20 anos. Se a regra exige 25 anos de contribuição, o servidor vai sair com, no mínimo, 70% da média de contribuição. Tá? Para que ele tenha 100% da média de contribuição, ele tem que trabalhar 40 anos. Né? Tempo de contribuição de 40 anos. Hoje, no serviço, na regra atual, hoje nós temos uma limitação de que nós não podemos ultrapassar 100% da média. Tá? E nem ultrapassar o valor do nosso cargo efetivo. Tá?
O novo sistema de cálculo, ou novo sistema previdenciário, ele permite que o servidor consiga ultrapassar os 100% da média, né? Então, ele é puramente proporcional. Se o servidor tiver 45 anos de contribuição, ele vai ter direito a se aposentar por 110% da média de contribuição. Tá? A aposentadoria de professor. A gente continua tendo uma regra especial para a aposentadoria de professor, né? Com uma diminuição na idade, né? A regra permanente, vamos colocar assim, para o servidor comum é 65, para o professor homem 60, para a mulher, que é 62, para a professora 57, tá? Então, houve um acréscimo na idade, tá? O tempo de contribuição seria 25 anos de tempo de contribuição em função de magistério e 10 anos do serviço público e 5 anos no cargo. Ok? Mesmo sistema de cálculo da regra permanente. A aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos à saúde. Essa regra de aposentadoria nós não temos hoje na nossa legislação, tá? E nós só aplicamos ela através de uma súmula do STF, a súmula 33. E agora a gente passaria a ter essas regras de aposentadoria aqui, tá? Então nós temos aí 60 anos de idade para homem e para mulher, 25 anos de contribuição, em exposição a agentes nocivos à saúde, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Mesmo sistema de cálculo. Aqui eu chamo a atenção de vocês pelo seguinte, né? E é bom deixar bem claro isso. Recentemente, essa decisão, todas essas regras de aposentadoria que nós estamos conversando aqui são regras aplicadas aos servidores federais. Nós estamos seguindo as mesmas regras, né? Não estamos inovando em nada. Por quê? Para que a gente tenha uma segurança jurídica, tá? Recentemente, essa regra de aposentadoria ela foi submetida, foi questionada no STF, tá? E o STF considerou o requisito idade como inconstitucional, certo? Então, a regra hoje que vai ficar vigente seria 25 anos de tempo de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. O requisito idade foi julgado inconstitucional pela Constituição Federal. Por que que ainda consta no projeto? Porque essa decisão do STF ainda não foi publicada. Não foi nem publicada, ou seja, a gente não tem o trânsito julgado. Como o STF já voltou atrás de outras decisões, a gente, por precaução, deixou essa decisão, esse requisito na lei, tá? E, posteriormente, se essa decisão do STF for confirmada, a gente vai propor uma nova alteração apenas para suprimir esse artigo, esse requisito idade, tá? A nossa ideia é que a gente acompanhe a emenda constitucional 103, justamente por essa segurança jurídica. O que vale para os servidores federais passe a valer também para os novos servidores de Itupeva, tá? Aqui é uma outra inovação que nós trazemos, o sistema previdenciário traz, que é a aposentadoria para o servidor com deficiência. Essa aposentadoria ela já existe no aspecto do regime geral de previdência, tá? Já é aplicada também, já foi estendida aos servidores federais pela emenda 103. E agora a gente traz isso para Itupeva também, tá? Então, para esse servidor com deficiência, nós teremos duas regras de aposentadoria. Uma aposentadoria por idade, né, que é essa que está em amarelo do lado esquerdo, né, que exige aí 60 anos de idade se homem, 55 se mulher, e no mínimo 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência. Tá? 5 anos de serviço público e 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Tá? Essa é uma regra de aposentadoria. A segunda é a regra por tempo de contribuição. E aqui a gente tem aí a contribuição na condição
de deficiência grave, moderada e leve. Então, se o servidor homem tem a deficiência grave, existe 25 anos de tempo de contribuição. Se a deficiência dele for considerada moderada, 29. E se for considerada leve, 33. Acho que já está nas últimas. Tá, eu já vou encerrar só essa aposentadoria. Isso, daí a gente já encerra. Então, nós temos aí essa regra de aposentadoria. Agora, o servidor, ele entra no serviço público sem nenhuma deficiência. E ele pode, no meio da sua vida funcional, ter um acidente ou ter uma deficiência, ou agravar a sua deficiência. E aí a gente tem aí fatores multiplicadores que a gente transforma o tempo comum em deficiência leve, tempo em deficiência leve em moderada e assim por diante, tá? Qual o sistema de cálculo, só para eu fechar aqui, né? A aposentadoria por idade, que depende aqui de 60 anos de idade, 50 para homem, 55 para mulher, com 15 anos de contribuição, ela vai ter uns proventos de aposentadoria proporcional, tá? Em que os 15 anos de contribuição garante ao servidor 70% da média. E para cada ano que superar os 15 anos de contribuição, aumenta 1% da média. Tá? Essa para aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição assegura ao servidor o cálculo de 100% da média. Ok? Bom, seriam mais esses aspectos sobre as aposentadorias que eu gostaria de apresentar. Então, eu acho que já deu o nosso horário, já me deram um aviso aqui. Eu fico à disposição da casa para tirar as dúvidas e prestar os outros esclarecimentos. Ok? Obrigado pela atenção de todos.